E aí, você conhece esse pássaro aqui? Veja que eu estou equilibrando ele só pelo bico. O que tem de especial nesse objeto? Nós vamos seguir estudando a estática. Nós já tivemos uma aula sobre a estática do ponto material, aquele corpo em que as dimensões são irrelevantes, que nós não consideramos. E agora a gente continua a estática pensando nos corpos extensos. E um corpo é chamado de extenso quando as suas dimensões são relevantes. Todo o corpo extenso ele tem uma tendência de se deslocar, de realizar um movimento de translação, mas também de girar, de realizar um movimento de rotação. Sendo assim, duas condições devem ser satisfeitas para que haja o equilíbrio. Uma das condições é força resultante zero e a outra é momento resultante zero. A gente já fala mais sobre esse detalhe. Voltando aos corpos extensos, que também são chamados de corpos rígidos. Nós podemos pegar todo o seu peso e concentrar em um único local. E esse local é chamado de centro de gravidade. Concentrei todo o peso é o centro de gravidade. Se eu falar da massa, em termos da massa, o local onde eu concentro toda a massa é chamado de centro de massa. Aqui nós temos algumas figuras que são simétricas e homogêneas. Então, o centro de massa ou o centro de gravidade acaba coincidindo com o centro geométrico. Então, aqui, ó, esse pontinho que eu estou fazendo em vermelho, nada mais é do que o centro de gravidade, que coincide com o centro geométrico. Repetindo, centro de gravidade é o local onde nós concentramos toda a massa do corpo. E quando eu mostrei para você o pássaro, o centro de gravidade está bem no bico. Então é por isso que quando eu apoio o bico, eu estou apoiando o centro de gravidade e aí o pássaro ele fica em equilíbrio. Continuando com a estática do corpo extenso, voltando às condições de equilíbrio. Lembra? São duas: força resultante nula e momento resultante nulo. A força resultante igual a zero, força resultante igual a zero, está associada a um equilíbrio chamado de equilíbrio de translação. Já o momento resultante igual a zero, momento resultante igual a zero, está associado ao equilíbrio chamado equilíbrio de rotação. Mais um exemplozinho. A minha caneta, ela é um corpo extenso. Então ela tem a tendência de subir, de descer, de ir para a esquerda, de ir para a direita, ou seja, de realizar um movimento de translação, de sofrer translação. Se eu estabeleço que a força resultante sobre a caneta é zero, ela não sofre mais translação, não sobe, não desce, não vai para frente, não vai para trás, não sofre translação, mas ela pode sofrer rotação. Então ela não está em equilíbrio. Então, além da translação, nós temos a rotação. E o momento resultante igual a zero está associado a esse equilíbrio de rotação. Mas o que é o momento? O que é essa grandeza chamada de momento? Grava que o momento é também conhecido como torque. E o momento ou o torque é uma grandeza vetorial que está associado à força promovendo rotação. Então, se a força for capaz de rotacionar, de girar, isso nós chamamos de momento ou de torque. Então, aqui ó, nós temos um exemplo, uma chave, a pessoa está exercendo uma força e ela tem essa tendência de rotacionar. Para calcular o momento, nós usamos essa equação. Momento é a força vezes o deslocamento. No sistema internacional, o momento é dado em Newton vezes metro. Ah, mas Newton vezes metro não é
A mesma coisa que o trabalho, então é Joule, cuidado, hein? O momento é uma grandeza vetorial. O trabalho é uma grandeza escalar. Então, olha a equação. Trabalho é a força vezes o deslocamento. O momento é a força vezes a distância. Então, matematicamente é a mesma coisa. Mas do ponto de vista físico, são grandezas distintas. Momento é um vetor, trabalho é um escalar. Vamos a um exemplo para melhorar isso. Então aqui eu tenho uma chave de boca, e eu vou apertar ou eu vou soltar esse parafuso. Então esse parafuso é onde a chave rotaciona. Então vamos destacar que aqui, ó, é o nosso eixo de rotação. A chave ela tende a girar aqui. E para exemplificar, eu vou colocar três forças. Então aqui, ó, vamos força 1, aqui força 2 e bem aqui, ó, força 3. Observando força por força, de forma isolada. Então pensando primeiramente na força 1. A força 1, se você olhar só para a força 1, ela promove uma rotação na chave. E essa rotação está no sentido horário. Então, nós temos que a força 1 promove um momento no sentido horário. E como é que eu calculo o momento? A fórmula é momento é a força vezes a distância. E quem vem a ser essa distância? Ah, é o comprimento da chave. Não necessariamente. A distância é a distância do ponto de aplicação da força até onde ocorre a rotação, até o eixo de rotação. Então, aqui seria a distância 1. Outro detalhezinho. A força e a linha que passa pelo eixo de rotação, elas devem ser perpendiculares, devem formar 90 graus. Agora, olhando só para a força 2, esqueça da 1, esqueça da 3. Então, a força 2 agora promove uma rotação no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, um momento anti-horário. Eu preciso orientar o momento, né? Se está girando no horário ou se está girando no anti-horário, até porque momento é uma grandeza vetorial. Então, o momento gerado pela força 2 é a força 2 vezes a distância que a força está do ponto de rotação. Então, aqui, ó, nós temos a distância chamada de distância D2. Veja que não é o comprimento da chave, a força vezes a distância do ponto de rotação. Lembrando que força e a linha que passa pelo eixo de rotação perpendiculares. Agora, a força 3. A força 3, ela não promove rotação na chave. Ela está empurrando a chave, mas ela não promove rotação. Então, a força 3 não gera um momento. O momento de 3 é nulo, não há um momento gerado pela força 3. Grava que momento não é sinônimo de força. Momento é a relação entre a força e a distância, e o momento é a força gerando rotação. Se não gerou rotação, nós não temos o momento. O momento, como vimos, é dado em Newton vezes metro. Continua aqui, ó. Nós temos uma aplicação chamada de alavancas. Até temos uma frase bem conhecida que foi proposta por Arquimedes. Ele diz o seguinte: dê-me uma alavanca bem longa e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então aqui ó, nós temos uma representação disso, o Arquimedes com uma barra, aqui ó, o planeta, né, o globo terrestre, e aqui ó, um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é o eixo de rotação. Aí o Arquimedes ele vem e faz uma força aqui, ó. A força que o Arquimedes exerce é a chamada força potente. E o que ele vai movimentar exerce uma força chamada de força resistente.
Então, se essa barra for suficientemente longa, o momento vai ser capaz de rotacionar essa alavanca, movimentando o globo terrestre. Vamos anotar aqui, ó. Momento é a força vezes a distância. Se o Arquimedes já fez a maior força que ele conseguiu e ele não movimentou, para o momento aumentar, ele deve pegar uma barra mais longa, de braço maior. Então, a alavanca é um dispositivo que oferece uma vantagem mecânica. Você faz, de repente, uma pequena força e consegue girar aí devido a um grande momento. E nós temos alguns nomes para as alavancas. Nós temos a alavanca chamada de interfixa. E eu coloquei como exemplo aqui de alavanca interfixa uma tesoura. Aliás, quem vai dar o nome da alavanca é quem está no meio. Então aqui, ó, o ponto fixo está no meio. Quando você vai usar uma tesoura, você exerce a força potente aqui e o que você corta exerce a força resistente. E o ponto fixo aqui, ó, o ponto fixo no meio. Então, se o ponto fixo está no meio, a alavanca é chamada de interfixa. Temos também a alavanca chamada de interpotente. Como exemplo, eu coloquei aqui uma pinça. Veja que agora o ponto fixo está aqui, ó. E aí, quando você vai pinçar um objeto, você exerce a força aqui. Então, a força potente é aqui. E o que você pega exerce uma força de resistência. Então, quem está no meio é a força potente, portanto, a alavanca é chamada de interpotente. Ah, professor, mas uma tesoura, uma pinça são exemplos de alavancas? Sim. Imagina que eu vá cortar um pedaço de papel. Eu pego uma tesourinha e eu corto o papel tranquilamente. Agora, se eu for fazer a poda de uma árvore usando uma tesoura, se eu pegar essa tesourinha, eu não vou conseguir fazer a poda. De repente, a tesoura até é forte o suficiente, mas eu não tenho força para cortar os galhinhos da árvore. O que eu faço? Eu pego uma tesoura de jardinagem que é bem maior. Ela tem um braço maior. E se ela tem um braço maior, é igual o que Arquimedes propôs. Ele só se beneficiou dessa alavanca mais longa. Então, a tesoura é um exemplo de alavanca, a pinça é um exemplo de alavanca. E até eu coloquei aqui, ó, um espremedor de limão para mostrar uma alavanca interresistente. Veja, o ponto fixo está aqui. Quando você aperta o espremedor de limão, você exerce uma força, então a força potente está aqui, e o limão, ele exerce uma força de resistência. Então, força de resistência no meio, alavanca chamada de interresistente. E para finalizar, nós temos que conhecer os tipos de equilíbrio. Nós temos situações de equilíbrio e essas situações têm nomenclaturas diferentes. Veja, nesse caso, eu tenho uma esfera que está em equilíbrio. Se eu perturbar essa esfera, ela voltará para o equilíbrio espontaneamente. Então, o equilíbrio é chamado de equilíbrio estável. O equilíbrio estável existe, ocorre uma perturbação e ele voltará a existir. O equilíbrio instável. O objeto está equilibrado, ocorre uma perturbação e ele não volta espontaneamente a existir. Então eu tenho esse objeto, se eu perturbar, ele rola e o equilíbrio não existirá mais, a não ser que venha um agente externo e traga o equilíbrio novamente. Espontaneamente ele não volta a acontecer. E por fim, nós temos o equilíbrio indiferente, que é aquele equilíbrio que não importa o que aconteça, ele vai se manter. Valeu, gente! Bons estudos! Fiquem com Deus e até o futuro!